pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Depois de muito tempo, eu tive uma crise de sinusite e não estava conseguindo gravar. Aliás, até poderia, né? Mas o vídeo não ia ficar muito bom. Então, eu trouxe para vocês hoje aquela reunião de palavras, expressões que um aluno precisa ter para ser considerado de nível A1 ou A2, segundo o quadro comum europeu de referências para línguas. Alguns alunos também me perguntaram quando que vai sair o Inglês Sem Sotaque, é o curso que eu faço, né? Eu dava esse curso presencialmente, agora eu resolvi disponibilizar em alguma plataforma online, que eu ainda não decidi qual vai ser. Tá devagar o curso, estou já terminando o segundo módulo, né? Eu resolvi fazer em 3 módulos até o momento, né? O que está programado. Mas eu faço tudo sozinha, né? Eu crio conteúdo, eu faço a gravação, edito a minha própria gravação e também estou animando, fazendo a animação toda sozinha. Eu não tenho ajuda de ninguém, então é o trabalho de uma pessoa só, por isso que está demorando bastante. Mas vai sair, tá? Quando sair eu aviso vocês. Pessoal, fiquem agora com o vídeo e até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, então, como eu já mostrei para vocês naquela tabela que é internacional, que mostra o que um aluno que está estudando determinada língua precisa saber para ser considerado de nível A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, eu vou tentar, como eu falei para vocês, reunir de vários livros didáticos que eu tenho o que você precisa saber, o que se considera, né, que se deve saber a partir para ser considerado do nível A1 ou A2 de proficiência. Porque é muito fácil você falar, o aluno precisa ser capaz de falar sobre o seu mundo concreto e imediato. Isso fica muito vago, então fica muito difícil de achar um ponto de partida, né, tá, o que eu vou estudar primeiro? O que eu vou procurar na internet ou em algum, né, livro didático? A gente percebe, para quem já dá aula, né, que as primeiras coisas que se ensina são sempre as mesmas. Então eu tentei fazer isso, tentei reunir de vários livros didáticos o que de fato se ensina no nível A1 e no A2. E o que eu consegui foi isso. Então eu separei essa tabela, vou jogar na tela aqui para vocês. Eu separei em interaction, verbs, nouns, adjectives and adverbs, pronouns, miscellanea and grammar. Então, várias categorias do que esses livros estavam apresentando. Então, se vocês virem aí no fundo, a primeira parte, a faixa de cima é o nível A1 e a faixa de baixo é o nível A2. O que acontece também é que muitas escolas de idiomas, elas ensinam coisas diferentes no primeiro, assim, né, nas primeiras aulas. Porque elas vão decidir o que elas acham que o aluno deve saber primeiro. Algumas escolas separam, né, o material didático, fazem a eleição do que elas precisam ensinar primeiro a partir da linguística de corpos, que é aquela pesquisa que eu já falei para vocês, né? Você pega um grupo de pessoas, coloca um gravador junto com elas, e aí depois você recolhe esse gravador e vai sentar e transcrever quais palavras aparecem com mais frequência, quais verbos, quais substantivos, quais expressões aparecem com mais frequência, e aí você pega o que aparece com mais frequência, você ensina primeiro. Então, algumas escolas de idiomas fazem isso, que é legal. Agora, não tem como você adivinhar o que cada aluno vai precisar aprender para a sua vida. Então, isso é o próprio aluno que precisa fazer. Na escola de idiomas fica um pouco mais difícil, porque você segue uma turma, a não ser que você pague aula particular, né, dentro da escola de idiomas, e com o professor particular já é um pouco mais fácil, porque aí você consegue dar para ele, dar na mão dele, olha, isso daqui é o que eu preciso aprender, e aí o seu professor pode te ajudar com isso, e aí fica um estudo mais centralizado naquilo que você realmente quer aprender,
para o seu momento, para o seu mundo concreto e imediato. Então, vamos lá. Em interaction, eu coloquei aqui introduce yourself and greet, né? Então, aprender a falar oi, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite, etc. Describe your house, então descrever as coisas da sua casa. Então, o que você precisa para descrever a sua casa? Describe friends and family. Talk about work, falar sobre o seu trabalho. Health conditions. Vamos lembrar que o inglês A1 e A2, o inglês básico, é o inglês da sobrevivência. Então, você precisa saber, no mínimo, explicar que você está sentindo dor. Você não vai explicar, né? Você não precisa dizer que você está tendo uma crise de sinusite, por exemplo, porque não é uma questão de vida ou morte. Mas dizer que você está com muita dor e onde está a dor, né? E aí a gente vai chegar nas partes do corpo, pelo menos para você poder passar por um pronto-socorro e explicar, né? E pedir uma assistência médica. So, express quantities, tem que expressar quantidades, né? Para você comprar qualquer coisa, você já precisa saber quantidades, então números, né? Números ordinais, cardinais, mais importante ainda. Sample shopping, então essa é a interação que você precisa saber fazer. Você precisa saber fazer compras simples. Você não vai comprar alguma coisa que não seja para a sua sobrevivência. Então, o que você compra para a sua sobrevivência? Roupa e comida, praticamente isso. Pronunciation close to L1, então como que deve ser a sua pronúncia? Você não vai estar pronunciando todos os fonemas muito corretamente, muito native-like ainda. Pode ser que você ainda esteja trocando o TH, né, por um outro plosivo, T, né? Ao invés de você falar thank you, pode ser que você fale thank you, ou thank you, ou thank you, né? No meu curso eu explico isso, né? Por que a gente troca o TH por um outro fonema? É porque ele está muito próximo ali, ou na maneira ou no local, no ponto de articulação. Isso é normal trocar. Desde que a pessoa com quem você está falando entenda o que você está falando, tá tudo bem. Mas a ideia é que você melhore isso, né, de acordo com o tempo que você está estudando. Ainda faz muito literal translation from L1. Então, ainda tem o aluno que está no nível A1, ele vai preferir falar I have to go to my house ao invés de I have to go home, porque ele ainda está traduzindo, eu preciso ir para minha casa. E ele pega cada uma daquelas palavras que compõem aquela frase em português e ele traduz tudo, né, uma a uma para o inglês, e aí ele acha que está falando inglês. Isso acontece com muita frequência para pessoas que aprendem... olha, na verdade eu ia falar que acontece muito com pessoas que aprendem sozinhas ou que aprendem de alguma forma. Mas eu já vi gente que aprendeu, tá vindo na memória agora que eu tô falando, né? Já vi alunos que aprenderam a falar em escola de idiomas e que passa a vida inteira, né? Traduzindo literalmente. E tem pessoas que foram morar fora sem saber nada e aprenderam lá e continuam fazendo, continuam falando, né? Português com palavras em inglês. Outras interactions que o aluno precisa saber: se desculpar, né? To say I'm sorry, excuse me, pardon me, whatever. Can you repeat that? Né? Pedir para a pessoa repetir quando não entende. E precisa saber como tá, né? So take a taxi, take a subway, take a bus, que não é muito fácil, né? Dependendo de onde você tá, o que você precisa saber fazer? Falar para onde que você está indo e pedir informação como é que você chega lá. O problema é que você tem que entender também o que a pessoa está te falando. E isso tudo, gente, é A1, tá? Isso tudo é o básico do básico. Em verbs, o que você precisa saber do que eu reuni daqueles livros que eu pesquisei, né? O verb to be, né? O temido verb to be, que é tão fácil, né? O there to be, e o verbo to have, né? O verbo have principalmente como substituto de eat and drink. Depois, que mais, gente? Então, have, eat, drink, go, do, tem que saber. Want, need, né? Lembra que é o inglês da necessidade, é o inglês da sobrevivência. Então, expressar que quer, expressar que precisa. Take, que é bem mais, assim, vai dar um
leque de phrasal verbs aí, né? No take, get, live, like, work and study. Se você tem que falar sobre a sua família, se você tem que falar sobre o seu trabalho, então você precisa saber esses verbos também. Então, não é só saber, tá? Saber usar. E nouns, o que eu achei nesses livros que era mais frequente? Home objects, então os objetos da sua casa, o que você precisa para falar sobre, descrever, né, como que é o seu mundo concreto imediato, a casa onde você mora naquele momento. So describe your house, então fazer a descrição da sua casa, o tamanho que ela tem, os cômodos que ela tem. Eu não sei até que ponto isso é tão importante para algumas pessoas, mas em todos os livros tem, tá? Em todos os livros, no nível A1, uma das primeiras coisas que se ensina é isso. Imagino aqui que seja também porque você precisa treinar o aluno, você precisa dar frases para ele treinar, o have, o there is, e essa é uma forma, né? Essa é uma forma de você treinar, porque é isso que o aluno vai falar. Oh, my house has 2 bedrooms, there are 2 bedrooms in my house. Então, na verdade, ele está mais treinando gramática do que realmente usando uma coisa que ele precisa para sobreviver, né? Occupation, precisa saber falar o que você faz, né? Some colors, cores são importantes, especially for shopping, né? Principalmente se você... Eu odeio marrom e laranja, então são coisas que eu preciso saber expressar quando eu vou fazer compras, principalmente de roupas. Food, precisa saber pedir a hambúrguer, hot dog, or whatever. Tem que saber nomes de comidas que você gosta. Principalmente falar que você tem alguma alergia, tá? Isso é muito importante. É sobrevivência, a gente não vai querer ter um ataque de alergia aí no abroad. Aí é complicado. Work objects, os objetos que você precisa no seu trabalho. Então, se você é secretário, secretária, então precisa saber os objetos que você usa aí no dia a dia, principalmente se você for trabalhar fora. Numbers, né, como eu já falei. Letters, para que letters and address? Porque os nossos nomes às vezes são difíceis, né, das pessoas entenderem fora do nosso paizinho. E uma coisa que eu sempre fiz muito, né, quando eu era secretária bilíngue, era sempre pedir para a pessoa spell their names, como é que fala em português? Soletrar o nome, porque é muito ininteligível, né? Tem nomes principalmente de países que não são os Estados Unidos, né? A gente sabe que lá moram muitas pessoas que não são americanas, então tem gente da Índia, tem gente da França, e esses nomes não são inteligíveis para os meus ouvidos. Então, eu sempre pedia para a pessoa soletrar. Então, tanto você tem que saber soletrar o seu nome, quanto você tem que entender quando a pessoa soletrar o dela, senão não adianta nada. Talking about your address, tem que saber seu endereço, né? Decor. Some countries, né? Some nationalities, some clothes and some body parts. É muito importante você, pelo menos, saber, né, de que país você veio, conhecer, saber, não saber de que país você veio, mas saber dizer de que país você veio. Peças de roupa para você poder fazer as compras, né? E algumas partes do corpo para você poder expressar se tem alguma dor, se você tem alguma coisa, né? Não precisa saber falar ainda, eu tenho uma fratura exposta. Não, nada disso, tá? Mas são algumas coisas mais básicas do que isso. Adjectives and adverbs. Eu coloquei aqui uma das primeiras coisas que se ensina é o very, mas tem que saber usar mesmo, tá? Eu anotei alguma coisa aqui que eu já esqueci o que é, mas tudo bem, se eu lembrar eu falo depois. Good and bad, nice and well, tired, happy, sad, big, small, tall and short, little, a little, few, a few. Lembra que a gente tem que saber quantities? Então não adianta você falar I like very milk. Não dá, tá? Então tem que saber falar direitinho. A lot, many, much, yes, no, any, up and down, left and right.
Então, são as coisas que eu reuni aí que são ensinadas de primeiro. Então, para você poder comutar, né? Pedir informação ou dar informação. Gente, isso é inglês básico, mais uma vez, tá? Isso é tudo inglês básico. Você precisa poder sobreviver no ambiente que você está, senão você não fala inglês. Pronouns. Personal pronouns, então todos os pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, I, you, he, she, it. O it é mais complicado das pessoas entenderem porque é um pronome neutro. Nós não temos pronomes neutros em português, então às vezes dá um delay aí para o aluno conseguir entender como é que funciona. Possessive adjectives, então os adjetivos possessivos, né? My, your, e o genitive case, que é o caso genitivo, né? Joe's house e etc. Miscelânea, mais uma vez, enfatizei aí as quantities, né? As quantidades. Alguma coisa de preposição, in, on, at. É uma bad idea tentar aprender preposições por aonde que aparece, onde que eu uso in, onde que eu uso on, onde eu uso... Gente, não façam isso, tá? Isso é bad idea, very bad idea, porque não dá certo. Você vai encontrar mais exceções do que regras. Então faz o seguinte, eu quero saber falar, me encontra às 7. Meet me at 7, tá? Você nem vai saber que você tá usando at. Você vai aprender a frase inteira, tá? Eu acho que isso vale muito mais a pena. Vai pelo que você quer aprender e não estuda a preposição onde que ela aparece. Não faça isso, tá? Não dá certo. Directions, então direções, né? Como eu já falei, tem que saber esquerda, direita, em cima e embaixo para poder passar e entender direções. Where, what, when, então algumas question words. How many, how much. Modals, modal verbs, os verbos modais. Can, can't, could, couldn't, did, do, don't. Então com eles, lógico que vem a parte gramatical, né? Dos verb tenses. Então, present simple, present continuous, past simple, past continuous, will, going to, be, o be como auxiliar principalmente, né? Some main verbs, né? Então, muitos verbos principais para que você consiga se comunicar. O inglês é uma língua estruturalmente, né? Falando de o que é o núcleo de uma frase em inglês? É o verbo, igualzinho em português. Então, se você sabe muitos verbos, você consegue até se comunicar com mais fluência, né? E com mais proficiência também, porque vai dar certo, se você souber vários verbos e como usar vários verbos. E aí os objetos você vai entendendo aí com a pessoa com quem você está falando. Lembre-se que no nível A1, a pessoa que está te ouvindo precisa estar o quê? Aberto a te ouvir e explicar devagar, né? Tá escrito isso lá na tabela internacional, tá? Ele precisa estar aberto a falar com você devagar e te explicar as coisas, né? Ele vai saber que você não consegue falar muito rápido. Lembra que falar muito rápido não é sinônimo de fluência, muito menos de proficiência. Que mais de verb tenses? Questions. Saber fazer questões, né? Saber estruturas de questões. Negatives and short answers, muito importante. Então, gente, tudo isso no nível A1. Vamos agora para o nível A2. No nível A1, então assim, é muito comum os alunos quererem aprender palavras isoladas ou serem expostos a palavras isoladas. E aí ele aprende, por exemplo, que forte é strong, e que chuva é rain. E aí no A1, no A2 ele quer falar, the rain's very strong. E aí no nível A2 ele começa a perceber que não dá certo juntar strong com rain, porque nenhum nativo fala there's a strong rain. O nativo fala there's a heavy rain. Você quer falar, essa conversa tá pesada. Aí você aprendeu heavy, né? Porque era heavy rain. Aí você fala... That conversation is very heavy. Nossa, essa conversa tá muito pesada. E aí você aprende no A2 que não dá certo, ok? Porque a conversation cannot be heavy. A conversation is deep. Então aí, né, ele vai
parece que ele precisa desaprender tudo que ele aprendeu no A1 quando ele chega no A2. Mas na verdade não, na verdade ele vai aprender que existem várias formas de você colocar uma palavra na frase e dependendo do contexto, as palavras vão mudar de sentido, vão ter outros significados. Quando muda o parzinho, né, elas mudam o significado. Então, o que eu coloquei de interaction para o A2, que eu encontrei nesses livros aí que eu pesquisei? Talk about your background. Então, você não vai mais só falar sobre a sua família, você vai falar um pouco mais, não com profundidade, mas um pouco mais sobre o seu background, né? O lugar de onde você veio, um pouco da cultura de onde você veio. Brazilians like samba. Pronto, acabou. Express preference, então I prefer this to that. More options for greetings, então a gente sai um pouco do good morning, good evening, good afternoon, e a gente até reduz, né? Quando você adquire um pouco mais de fluência, você começa a falar mais rápido, né? Querer cortar as coisas, ao invés de você falar good morning, você fala só morning, e acontece mesmo, tá? More options for detailed describing, então você consegue descrever as coisas com um pouco mais de detalhe. More detail about work, dá para descrever um pouco mais. You can discuss weather, né? Não é sobrevivência falar mais sobre o clima, né? Você consegue falar um pouco mais como que é o clima no Brasil, se você gosta de frio, se você não gosta de frio, como que você está se sentindo, né? Nada com profundidade ainda, tá? Asking for opinion. Pedir opinião não é uma questão de sobrevivência, né? Então você já está um pouquinho mais se envolvendo com a língua, falando mais com as pessoas. How do you like? How long does it take? Should I? Shouldn't I? E etc. More details about health condition. Ainda não dá para falar que está com uma fratura exposta, tá? Mas já dá para falar que faz 2 meses que você tem uma dor de cabeça. E tal, porque você já aprendeu o present perfect. Last literal translation from L1. Então, aí o aluno já começa a entender que ele não pode traduzir literalmente, ou seja, ele aprendeu que uma palavra era uma coisa em um determinado contexto, e ele não pode usar essa mesma tradução para outros contextos. Então, ele vai começar meio que desaprender algumas coisas que ele aprendeu no A1 e vai começar a empregar as mesmas palavras em outros contextos, de formas diferentes. So, less noise in listening skill. Então, ele vai conseguir ouvir um pouquinho melhor. E more phrasal verbs. Então, ele aprendeu take, né? De I'm gonna take something. Vou levar alguma coisa para algum lugar. E aí, ele aprende que ele junta o take mais shower e virou tomar banho. E etc, né? E com outros verbos que fazem muitos phrasal verbs também. Outros verbos, né? Other verbs that you have to learn. Start, finish, prefer, stay, wake, love and hate. Tell and say, a diferença, né, de contar e dizer, principalmente entender que um tem preposição, o outro não tem preposição depois. Watch, wash, cooking verbs, né, verbos para cozinhar. Sports verbs também, você vai puxar mais conversa, vamos dizer assim. No A2 você já consegue dar uma chavecada em alguém. Get plus adjectives, então vai juntar, já aprendeu o verb to get, não muita coisa sobre ele, e aí você vai juntar ele com adjetivos, to get hungry, to get tired, a ficar cansado, ficar com fome, e vai juntando, tá? Be plus adjectives, então be sad or whatever. Vai aprender mais usos com up, off, com 2 Fs, e on, e mais coisas com take também. Foi o que eu vi nesses livros aí, juntar o take com outras coisas. Isso tudo nos verbos, tá? With nouns, o que eu vi, né, os livros trazerem mais com nouns, com substantivos. More kitchen objects, more appliances, né, mais fogão, geladeira, e mais comida. Então, depois que você aprendeu
potatoes, você vai aprender que não precisa da palavra potatoes para falar batata frita. Você vai chamar de french fries. E é isso, acontece sempre, tá? More colors. Então você sabia blue, yellow, red. Agora você aprende dark blue, light blue e etc. Turquoise, né? Que era uma cor que você não conhecia antes. More sizes, mais tamanhos, né? Ao invés só de big and small, more sizes. More sports. Sports that are not basketball, soccer and volleyball. Outros esportes que não sejam aqueles que a gente está acostumado. More numbers, né? Se você, geralmente a gente aprende só os cardinais primeiro, depois vem os ordinais, para falar aniversário, algumas datas, né? More words about weather, então mais palavras sobre weather. Primeiro a gente aprende sunny, rainy, tá, e acabou, né? Depois a gente vai pro foggy e vai aumentando o vocabulário. Irregular plurals, foot and feet, e etc. Primeiro a gente aprende plurais regulares, depois a gente vai para os irregulares. More names of buildings, então mais nomes de prédios, né? Que a gente aprende primeiro. School, probably, I don't know, depende do material didático. Mas aí depois a gente vai se estendendo, principalmente para dar direções mais precisas, né? Que tipos de buildings, né? Bank, bus station, gas station, etc. More body parts, então a gente aprende arms, head, legs, aí depois a gente vai para fingers, like index, middle, ring, pinky. Então a gente vai aprendendo partes mais pequenas do corpo, né? Primeiro a gente aprende as partes maiores, né? Depois a gente vai para as partezinhas. In adjectives and adverbs. Juntando mais uma vez palavras que o aluno já aprendeu no A1, né? To go bad, ao invés de a gente sabe que go é ir e a gente sabe que bad é mal, mas aí a gente aprende o go bad, que é o estragar. As pessoas usam menos very, isso é verdade. Para a gente saber quantidades, né? Para dizer assim, estou muito chateado, estou com muita fome, é tudo very, né? I'm very hungry, I'm very sad, I'm very happy, tudo é very. E aí depois você vai aprendendo a usar menos o very, porque o aluno aprende alternativas para isso, né? Ao invés de falar I'm very hungry, I'm starving, e assim por diante. So more awfully tired, not very tired, but awfully tired, I'm starving instead of I'm very hungry. Usa a palavra likely, né, com mais frequência. This is not likely to happen. This is likely to happen. More words of weather. Estou usando muito esse weather em todo lugar, né? Porque são adjetivos, né? E para identificar o clima. Então, mais sunny, mais cloudy, mais cold, mais hot, warm. A palavra sick, aprendeu, né? Apareceu aí também. ING adjectives, estou tentando identificar se é o menos, ou o que é esse sinal que eu coloquei. Mas é o ING adjectives and ED adjectives. Uma coisa que acontece com a cabeça do aluno, que é muito difícil você tirar depois, se você não ensinar direito na primeira vez, é que ele, toda vez que ele vê um ING numa palavra, ele acha que é um verbo conjugado no presente contínuo, no passado contínuo. Toda vez que ele vê uma palavra com ED no final, ele acha que é um verbo conjugado no passado simples regular. E não é o que acontece. Tem muitos adjetivos que vêm de verbos, né? That's very interesting, I'm very interested in what you're trying to say. Então, eu acho muito importante, quando você já vai ensinar lá no A1, os tempos, o tempo contínuo e o passado simples, já deixa o aluno sabendo, olha, o ING e o ED são marcas de contínuo e de passado, mas
tem outras coisas também que a gente faz com eles. Isso ajuda tanto quando ele chega para expandir o vocabulário nos adjetivos e ele já começa entendendo que, tá, eu aprendi que era uma coisa, agora é outra. A mesma coisa acontece, mas aí é outro caso, né? O aluno não conseguir entender que o S é marca de terceira pessoa no presente simples, porque em português o S é marca de plural, você não conjuga verbo com S, principalmente numa pessoa que não é plural. Então, para a cabeça do aluno, isso confunde muito. Ajuda se você chegar já tacando, lascando na lata mesmo. Olha, S no inglês não é marca de plural só, tem outros usos para ele também, isso ajuda muito, na minha experiência, tá? Depois, se você quiser, você conta a sua para mim. Pronouns, o mine, yours. Se não aprendeu no A1, já vim ensinando no A1, tá? Mine, yours. Eu acho bem complicado, porque o aluno tá saindo dos oh meu Deus, dos possessive adjectives. Faz tanto tempo que eu não dou aula, tô esquecendo já, hein? Mine, yours, hers, his, its, ours, theirs. Então, é mais comum aprender no A2 os possessivos verdadeiros, né? Realmente são adjetivos, meu Deus, são pronomes possessivos, os outros são adjetivos possessivos, né? My, your, his, her. Mas pode ser aprendido no A1 também, depende de como o material didático é organizado pela escola, pelo professor, etc. Miscelânea. Haven't, se não aprendeu present perfect no A1, vai aprender no A2, tá? Não pode passar disso, senão o aluno fica muito sem conseguir comunicar algumas coisas. Então, aí o aluno vai começar a entender as diferenças entre o presente perfeito e o passado simples, que é difícil, né? A gente geralmente ensina o passado simples, geralmente a gente ensina o presente simples, o que eu acho muito estranho, porque quando a gente conversa, né, em qualquer língua, em português, inglês, a gente usa muito mais o passado simples e o presente perfeito, né, que é um tempo passado, do que o presente simples. Tanto que eu vejo alguns professores darem exemplos para ensinar o presente simples com frases irreais. Esses dias eu vi na internet aí um professor dando colocando lá um exemplo, né, no Instagram dele, I take the cake to the party. E eu falei, meu Deus, quem? Qual nativo falaria I take the cake to the party? Ou você coloca o futuro e não era nem um exercício de verb tense. E aí eu falei, puxa vida, né? A gente precisa achar frases irreais que nunca vão ser usadas por um nativo para conseguir ensinar o presente simples. Quando que a gente usa o presente simples no português, no inglês? Para falar o que você faz com determinada frequência, para falar as coisas que você, né, que estão na sua rotina. Eu jogo bola todo dia, eu jogo videogame, eu sei cantar, essas coisas, né? Agora, quem vai falar? Eu fiquei muito impressionada, porque é muito surreal, né? Surreal mesmo, não reflete a realidade. Bom, então vamos lá. Have e haven't, rather than. Lembra que o aluno nessa fase aprende a expressar a preferência, né? More prepositions, então ele vai aprender mais prepositions. More directions, tudo, gente, que ele aprendeu no A1, ele vai se aprofundar um pouco mais. Ao invés de up and down, agora top and bottom, the top shelf, the bottom shelf, etc. Front, back, should and may como modais, tá? Em grammar, present perfect, se não aprendeu no A1, vai aprender o present perfect agora, e o present perfect continuous, e plus ing, I don't remember that, eu não me lembro o que eu quis dizer com isso, mas pode ser que ele também, acho que eu quis dizer isso, você vai ensinar o aluno mais usos do ing, que não são só dizer que algo está acontecendo no momento, pode querer dizer que algo aconteceu durante um período mais longo, por isso, né, no passado já acabou. Ok, o que eu ia falar também
Por que se ensina o present, present perfect, ou o past perfect já vai bem lá pro B1, pro B2, tá? Eu nunca vi ninguém ensinar numa fase tão inicial assim. Mas, se a gente for olhar na comunicação, a gente usa muito mais o present perfect do que o present simple para se comunicar. Porque a gente sempre está contando algo que aconteceu, né? Ninguém passa o dia falando das suas habilidades, né? Eu jogo videogame, nossa, eu toco piano, eu faço isso, eu faço aquilo. Ou você está sempre se expressando no passado, ou você está sempre falando o que você vai fazer no futuro. E eu acho que é muito importante, desde o começo também, você ensinar para um aluno que, como eu mostrei para vocês, a gente ensina o will, né? Já na lata, passando todos os tempos simples, né? Presente simples, passado simples, já vai para o will. Acho que é muito importante você mostrar para o aluno que quando você usa em português frases assim, eu levo o bolo para a festa, por mais que no português você esteja usando o tempo, o presente do indicativo, né? Vou transferir agora para o português, eu levo. A intenção é futuro. No inglês, isso não se reflete se você não colocar o modal will. Então, em inglês não dá para falar I take the cake to the party. Em inglês, você precisa falar I'll take the cake to the party. Or I am going to take the cake to the party. Já tava previsto mesmo eu que ia levar o bolo. So, I am going to take the taste. I'm taking the cake to the party. Not a taste. Então, eu acho muito importante, né, a gente levantar essas questões. Então, por mais que no português você esteja usando um determinado tempo verbal, a sua intenção é de futuro. Então, no inglês isso precisa ser refletido, porque lá você não pode omitir o will. Você precisa dele para poder dizer que vai fazer no futuro, e não que você faz. Quem é que leva o bolo para a festa todos os dias? Entende o que eu quero dizer? Não tem como você dizer que isso é uma coisa que acontece sempre. I take the cake to the party. Não dá certo. Tudo bem, gente? Então eu espero que eu tenha ajudado. Vocês sabem que esse canal eu construí para professores de inglês, né? O meu principal foco aqui sempre foi o sistema de sons, por isso que o canal se chama Fluency. Na verdade, assim, né, eu entendo que não adianta muito você saber todas as regras gramaticais, você ter um vasto vocabulário, se na hora de comunicar o sistema de sons te atrapalha tanto que a sua fala fica ininteligível. Mas eu acho que o sistema de sons, dos 3 sistemas, né, que todas as línguas têm, é o que fica mais esquecido. E porque talvez a gente precise adquirir um conhecimento, que é o conhecimento de fonética e fonologia, que os professores de inglês em geral não fazem esse estudo, né? Eu mesma precisei ir para fora do Brasil para estudar fonética. Eu tive aula de fonética aqui no Brasil durante a minha graduação em letras, mas eu consegui mesmo entender, primeiro com a vivência, né, e observando, né, como os nativos falam, mas fazendo o curso de linguística lá nos Estados Unidos. E aí me abriu bem os olhos, porque aí eu podia, né, estava estudando a teoria e estava ali no dia a dia com a prática. Mas a gente não pode deixar as outras coisas para trás, né? Então, o sistema gramatical também precisa ser estudado, e o vocabulário, né, também precisa ser estudado. O léxico, né, também, senão você não tem o que falar. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha resolvido alguma eventual dúvida que vocês tiverem. E lembrando mais uma vez, né, que os níveis de proficiência A1 e A2 servem para que você consiga comunicar o seu mundo concreto e imediato. Então, se você você sabe todos os elementos da tabela periódica em inglês. Tá, mas o que você faz na vida? Eu sou químico. Cara, então sinto muito, né? É o seu mundo concreto e imediato. Algumas coisas
você vai saber que outras pessoas que trabalham com coisas diferentes não vão saber. Porque vamos combinar, a gente passa 8 horas por dia no trabalho. Se você precisa de inglês para trabalhar, se você é aluno de inglês, você não é professor de inglês, o canal também pode servir para quem está estudando inglês, principalmente para quem estuda sozinho. Saber, né, o que você precisa saber são realmente as palavras que estão no seu dia a dia. Tudo bem, gente? Então, até o próximo vídeo.